El brief que recibimos era seguir con la campaña de Rexona que venimos manejando a nivel mundial, en la que decidimos usar a Robinho. Um ano de Copa, que é um ano super importante para o povo brasileiro. Depois de muitos anos, a gente volta a ter uma celebridade brasileira para Rexona Men. No hay ningún efecto especial, solamente con el maquillaje y el acting. Acting de zombie. Es un poco más automático. Cuando llega el mundial, los hombres empezamos a transformarnos en algo raro que no podemos dejar de pensar en fútbol, y nos pareció que era una buena metáfora, una buena analogía, compararnos con zombies del fútbol. Eu uso o preto nas cavidades, fica aquela coisa meio assustador, vermelho em volta dos olhos, da intenção de sangue. O primeiro sintoma de quem é fanático por futebol é a transpiração, então todos eles suam muito. Toda a nossa luz aqui está sendo feita por meio de balões de HMI e elas ficam flutuando. Tem um processo também de uma preparação, de uma queda, de um dublê que vai estar caído do primeiro andar. O grande desafio nosso como marca global, que é Rexona, é conseguir em alguns momentos trazer uma proximidade maior para o público brasileiro. Dirigir a Robinho fue la verdad muy gratificante, fue muy lindo porque el tipo tiene una muy buena onda, muy predispuesto para trabajar. A grande sacada é trazer assuntos corriqueiros no dia a dia do homem, mas de uma maneira inusitada e divertida. Ni bien terminó la filmación, lo primero que hicimos fue pedirle una foto a Robinho, así que prácticamente como un zombie. Olá, sou Marcelo Bandeira e futrico como este dá até gosto de contar. Madrugadão na UTV com Volpe, fique ligado. Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. O Volpe fazendo uma Israel na câmera. Começando aí a BWF Combate, um pouquinho de ressaca ainda, né? Mas estamos bem aí. Marcelo, Rafael, Raposo, Luiz, o Raul, o Marcos, o Rodrigo, o Juliano, Cigano Stiner, o Raul. Tem uns números aqui que eu não consigo identificar quem é. Mas uma boa tarde a todos aí. Agradecer a todos pela força que nos deram aí na virada. Vamos falar bastante sobre virada cultural hoje, né? Mas vamos apresentar os nossos outros integrantes da mesa. Boa tarde aí, seu Irã Santuário. Boa tarde, Bob. Boa tarde, galera que tá aí. Mais uma vez aqui, né? Trabalhamos semana passada, ficamos aí na função no meio da semana. E final de semana, BWF Combate. É isso aí. Boa tarde, senhor Igor. Eu tô olhando só o Irã falando da função que ele fez durante a semana. A função ontem eu cheguei na minha casa e estava assim, ó.
A função que ele fez pela semana foi passear com o Kaiser, passear com o Apocalipse, levar eles para Paulista, Galeria do Rock. Essa é uma função dura. Nossa, é um trabalho árduo. Eu né? vi pouco. Apanhou bastante. Apanhei bastante, isso eu com certeza, apanhei bastante. O Raposa tá falando que ele ficou amigo do Ripper no Facebook porque ambos gostamos de metal. Muito bom. Bom, vamos começar falando aqui sobre Virada Cultural. Aproveitar que o Stinner está aqui também, que ele participou da Virada Cultural. O Rofúria está aqui também, que também esteve presente. O Raposa está aqui, que esteve presente. O Luiz Lanzoni está aqui, que esteve presente. O Marcos Martins está aqui, que esteve presente. O Raul também está aqui, ele também esteve presente. Então, quer dizer, dá para a gente falar bastante sobre o que a gente está pensando em fazer aqui. O Raposo está dizendo que pelas fotos e legendas que ele postou da virada, realmente ele adorou lutar aqui e conhecer o pessoal da WWF. Em relação ao Ripper, o Raposo está falando, realmente, pelo que ele falou para mim, aliás, todos que participaram, dos que vieram de fora, a gente teve depois do evento, né, conversando com eles, levando eles para o aeroporto, essas coisas, e todos elogiaram muito, mas muito mesmo o evento, falaram bastante sobre a luta livre brasileira, e eu acho que foi para mim também foi uma experiência muito boa. Eu vou falar sobre isso aqui, porque eu acho que vai dar uma valorizada, não que a gente esteja desvalorizados, mas o trabalho que eles estão fazendo lá fora, eu acho que a gente tem que seguir como exemplo. Mas vamos, daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto aí, certo? Eu quero levantar aqui, cada um eu acho que gostaria que falasse sobre um ponto positivo e um ponto negativo que viram na virada cultural, sabe? Eu acho que a gente está dando liberdade para vocês que estão aqui no chat mesmo, e para nós que estamos aqui, falar sobre isso, né? A gente não tem papa na língua, então estamos aqui para o que você escrever aqui a gente vai falar. Então eu gostaria que vocês, e quem acompanhou as matérias, quem acompanhou as fotos, as imagens, se quiser também falar sobre o assunto, lógico que quem esteve presente tem mais propriedade para falar. O Martins está falando que parece que eu ainda estou cansado. Tô, cara. Não parece não, ele tá. Tô cansado. Eu ainda não consegui dormir direito. Não consegui descansar e já estou preparando outros eventos. Então, e essa semana foi punk. Aliás, eu quero até agradecer. Eu ia pôr no Facebook ontem, mas o Facebook comigo ele é assim, ele adora me lascar. Há 2 dias eu não consigo postar nada no meu Facebook. Eu não sei porquê, não sei se de vocês está assim. Eu não consigo postar nada há 2 dias, eu não consigo bater papo, tá travado meu Facebook. E ontem eu ia postar assim, cara, que a minha sexta-feira foi abençoada. Minha sexta-feira foi um dos dias mais abençoados que eu tive nos últimos tempos, porque eu fechei vários eventos, fechei vários patrocinadores para os eventos. Não tive nenhuma resposta negativa no dia de ontem. Olha que coisa maravilhosa para falar isso, né? Não tive nada de negativo, nada, só coisas boas aconteceram assim. E, quando eu cheguei em casa ainda, né, minha família e tal, então eu falei, olha como é bom, né, você ser justo, você servir a Deus e tentar ser reto diante de Deus, que as coisas vão fluindo normalmente. É lógico que tem outras coisinhas que tentam derrubar você aí, mas na quinta-feira à noite eu fiquei meio nervoso com umas coisas que eu fiquei sabendo. Aí a sexta-feira vem e me acontece isso. Então eu acho que se a gente trabalhar certo, fazer a coisa certa, andar no caminho correto, lá você colhe o que você está plantando. Então eu quero agradecer muito pela sexta-feira que eu tive ontem. E sábado hoje está legal também. O Raposa está falando aqui, aliás, só veio a nata lá de fora. Impressionante como todos os lutadores que vieram de outro país eram muito bons. Conseguiram se entrosar, né, em todas as lutas. Em minha opinião, era a minha maior preocupação e no fim foi o ponto forte. Uma boa observação do Raposa, que também era a minha maior preocupação, porque eu só tinha visto eles lutarem por vídeos. Mas eu continuo falando aqui, ó. O Stinner está falando positivo todo o evento e todos que participaram. Negativo, faltou mais interatividade dos lutadores com o público, mas não afetou em nada. Também concordo. Aliás, houve lutadores que teve essa interatividade, mas devido ao tanto de lutadores que tinha, eu acho que ficou pouca interatividade. Eu também acho que isso aí é muito bom. Falem, olha, desliga na minha cara meu computador aqui, ó. Fala, Igor, o que você acha? Fala aí. Bom, o evento no geral dá para ser visto de vários ângulos de quem esteve. Ainda mais que tinha 4 câmeras gravando, é verdade. Fora a câmera fixa. Tá certo, vai.
Mas eu não ia fazer piada, mas já que você começou... Fala. Mas, da parte de organização, dá pra ver na cara do Bob Júnior, na cara do Irã, na minha cara, que também não está das melhores hoje. É cansativo, sim. É uma experiência muito, muito boa, que agrega muitas coisas boas. De negativo, a gente sempre tem probleminhas de bastidores, pega a gente daqui, leva pra lá, e um se lesiona, e o que a gente vai fazer com esse lutador, quem vai lutar com quem, expectativas, drama, tudo isso que acerca os bastidores, que afeta a nós aqui. Ao público não vai afetar em nada. Graças a Deus, pouquíssimas lesões e lesões nada muito sérias. Nenhuma lesão praticamente. No caso, basicamente nada. Não, o Tony foi um susto e o Beto que tá recuperando o Ninja machucou o tornozelo. Mas já tá bem, treinou ontem. Não, nada de lesão, graças a Deus. De fora, nenhum dos jogadores se machucou. Todos levaram o evento numa boa. Então, acho que assim, de parte técnica, parte bastidores, tudo correu bem, apesar de ser uma experiência nova, apesar de sermos marinheiros de primeira viagem nesse tipo de assunto. E acho que o principal que a gente pode discorrer sobre é que mais uma vez a BWF conseguiu, a luta livre nacional conseguiu roubar a cena na mídia. E eu vi que nesse ano nós conseguimos dobrar a interatividade que tivemos. Mais mídia televisiva foi atrás da gente, mais mídia web, mais sites importantes, o BOL, o UOL, Terra, IG, G1, Rolling Stones, todo mundo foi atrás de fazer alguma coisa com a BWF, isso eu achei muito importante. Óbvio que ainda tem aquelas coisas de falar das lutas de mentirinha, das lutas ensaiadas, isso infelizmente ainda é a visão do publicitário e do pessoal da mídia no Brasil, ainda encaram a luta livre como essa modalidade de mentirinha, mas eu acho que de todo o evento, o mais importante, acima de qualquer coisa, foi o respeito mútuo entre os atletas de fora e os atletas brasileiros, os excelentes combates que surgiram desse respeito que houve, inclusive uma das melhores lutas, na minha opinião, foi a luta entre Brasil e Chile, que foi Mano John e Bia contra o Hellspawn e a Alisson, foi um excelente combate, fora a luta dos argentinos também, enfim, não dá para descrever tudo aqui em poucas palavras, em curto tempo, porque foram 24 horas de maravilhas, eu posso dizer. Passamos por estresse, passamos por momentos de alegria, passamos por momentos de cansaço, como estamos ainda, mas eu acho que o mais importante, o que deve se ressalvar é isso. O Brasil definitivamente está bem posto no patamar que deveríamos estar na luta livre em visão do mundo. Agora é só saber trabalhar com isso e gerar melhores... Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas eu vou voltar aqui. O Marcos Martins falou, o ponto positivo foi que conseguimos fazer a maior cobertura de um evento sobre luta livre da história do Telecast Brasil. Negativo foi dormir num quarto de 3 camas, que ele dormiu no meio do Stinner e do Fúria roncando dos dois lados. Também acho que é difícil, hein? O Fúria manda bem no ronco, pelo que eu tô sabendo aí. Agora o Stinner é novidade pra mim. Eu tava cansado, dá um desconto. O Raposa tá falando que o ponto negativo foi a falta de trilha sonora para os lutadores, porque quando chegou o cabo de som, não teve mesmo assim. Percebi que o técnico de som estava com a carranca. Será que ele não botou a cesta pro pirraça? É assim, é terceirizado. O som não é nosso e nem o técnico de som. A gente depende um pouco da boa vontade dele. No começo não tinha o cabo, tinha uma desculpa. Depois eu pedia para colocar som, ele colocava, de repente ele aumentava demais, de repente ele abaixava demais. Então eu também parei de pedir essa realidade, porque não dava mais. Assim como também teve um problema com a iluminação no sábado de madrugada, e também não foi culpa nossa, foi um problema no gerador. Mas mesmo assim a gente manteve as lutas acontecendo e o público ficou lá assistindo sem som e sem luz. É isso que é importante. Pode falar, Irã, o que você acha? Cara, eu gostei muito mesmo, porque foi uma experiência não só nova para a BWF, mas para mim também, como depois de ter assumido essa parte de relações exteriores aí, poder trazer 9 gringos, né, para poder fazer parte do evento. Gratas surpresas como o Mania, que eu não conhecia, assim, eu vi alguns vídeos, mas eu não conhecia a fundo como eu conhecia os outros. Poder ver ele lutando e ver que de fato ele era o tanto que o Reaper falava comigo que ele era. E muitos outros, lutadores da própria BWF que deram um show, entendeu? Gratas surpresas. Na madrugada você vê os novatos dando sangue ali e tal, foi muito legal, cara. Acho que a virada cultural serviu para dar um impulso muito grande aí na BWF, na luta livre no Brasil, mais uma vez, né? Ano passado a mesma coisa, esse ano a mesma coisa.
E foi bom que deu para trabalhar bastante, cansar bastante, para poder animar o serviço mais pra frente. O Fúria tá falando aqui, ó, o positivo, né, foi a formação dos combates. Peraí, que ele tá me enganando de novo aí. A formação dos combates peraí, que ele me enganou de novo. Aí. Ele é teimoso, esse cursor aqui, tá, gente? Não liga não. Aí. A formação dos combates que acabou sendo feita, tivemos encontros épicos em cima do ringue, entre brasileiros e estrangeiros. Negativo foi o Bob que esqueceu de ligar minha camiseta da WWF. Não, isso aí na barra que eu vou entregar, fica tranquilo, Rodrigão. O Marcos tá falando que negativo é só mesmo o Toco que é gordo. O Stiner tá falando, Igor, com você está tudo bem. Obrigado, amigo eterno, por tudo que você fez. Tá falando aqui o Stiner. O André Góes, pena que não pude acompanhar o evento até o final, mas fiquei sabendo do retorno. Pós-evento foi muito bom, o caminho é esse. Luiz tá falando, Lanzoni, que surpresa foi aquele lutador do Peru, Kaiser, luta muito cara, e o que mais gostei foi um evento de muita qualidade, e os brasileiros que comandaram os estrangeiros engrandeceram muito o evento, mas os brazucas deram destaques, né? Eu também acho, na minha opinião, um dos melhores lutadores que eu já vi em cima do ringue, chama-se Kaiser, muito bom no geral, né? O Luiz tá falando que o material que tem, ele vai mandar logo. Que tá meio corrido, tá? Isso aí é um carro, mas não consegui ver, tá? Como fãs, eu só tenho que agradecer a vocês. Como assim? Tá sabendo que eu ronco? Fúria, já caiu aqui no meu ouvido. O Raposa tá falando, nossa, o Irã ainda está em São Paulo, esse cara não tem trabalho ainda e família, não é não? Eu sou freelancer. Tá falando pra você aí, ó. Freelancer até de família. Família a gente... É que vocês não sabem, mas ele é da família do Igor. Eu tô entrando agora, eu moro lá com o cachorro. Ele enfiou o nariz onde não era chamada. O Steeler está falando, sinceramente, os estrangeiros todos são muito bons e aceitaram muito bem interagir com os brasileiros. Os brasileiros todos são muito bons mesmo. O Martins está falando do dono do evento, o senhor das fotos à beira do ringue. Tá aí um ponto negativo. Não entendi. Blá, 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 blá. Falando o dono do evento, o senhor das fotos à beira do ringue. Tá aí um ponto, não entendi. Raul, infelizmente eu só fui no sábado, tinha uma prova no domingo e devido à minha burrice eu não tive tempo de voltar. Mas pelo pouco que vi, adorei o comprometimento de todos e isso refletiu no destaque na mídia e ponto negativo foi o intervalo longo. Sim, mas eu tinha que fazer porque eu tinha que respeitar os horários, né? Respeitar horários somos seres humanos, obrigado por lembrar essa parte. Não, é que assim, vocês não sabem das coisas que acontecem em bastidores. Uma das coisas que mais me agradou foi os gringos, cara. Não fala gringo no bom sentido, não é pejorativo, não. Nem não é o gringo. Porque a gente, lógico, como eu falei, eu não tinha noção de vê-los lutando ao vivo, eu só tinha visto por vídeo. E você vê um Kaiser lutando com o Apocalipse no vídeo é uma coisa. Se você vê nossa, o Stine mandando um recado pro Beto aqui. Se você vê os caras lutando entre si, é diferente. Então, quando a gente fez aquela abertura meia doida lá, que ninguém entendeu muito, foi de última hora que eu criei praticamente aquilo, foi justamente para poder vê-los ao vivo. Entendeu? Eu pedi para eles fazerem pelo menos 1 minuto ou 2 de luta para que eu soubesse com quem que poderia colocar os gringos, para saber com quem que poderia sair a luta. E aí vi direitinho, fizemos a Catmania dos brasileiros para ver quem ia para o campeonato, mas aquele foi uma forma da gente mostrar para o público os gringos e para mostrar para mim também. Eu quero que vocês entendam isso. E para minha surpresa, depois do primeiro dia, no show das 2 da manhã, quando a gente já passou pela primeira rodada do campeonato, que os que perdiam já caíam fora, eles pediram para mim, poxa, por favor, coloca a gente para lutar mais. Pede, a gente quer lutar mais. E eu falei, então pode ser com brasileiros? Por favor, a gente quer lutar. O Ripper era um cara que estava explodindo, eu quero lutar com o brasileiro, o Apocalipse queria lutar com outro lutador aqui do Brasil e tal. Quando eu falei para ele até lutar com o Tim, ele ficou muito contente, ele saiu muito elogiando o Tim Anderson também. Então,
houve essa química. A gente, graças a Deus, os lutadores que vieram, deu química com os brasileiros, né? A gente tem que agradecer muito a isso também. E assim, eles saíram daqui com uma visão totalmente favorável. Toco tá falando que o melhor mesmo foi quando a gente acordou no domingo e o Cardoso e o Cabeleira roubando o café da manhã dos mendigos na Praça da Sé. Eu fiquei sabendo disso. Foi duro. O André tá falando que o Maniac é muito gente boa. Pude observar que ele era muito solícito com os fãs que foram falar com ele, tirar fotos, enfim. Zumbi realmente é um senhor profissional. Gente muito boa, tá falando Stinner. O Raposas que fala no intervalo, no amanhecer gelado de São Paulo, ficou o Toco, Cadu, Aldico e eu praticando uma sessão de bullying, até chegar o Cabeleiro e bancar o Troll Master com o Cadu. Pra quem não viu, perdeu um momento épico nos bastidores. Entrou um anônimo aqui que eu não sei quem é, e entrou um Cri-Cri também. Olha, então tá entrando o Cri-Cri, anônimo. Anônimo Cri-Cri. Legal, né? O André tá falando que não pude ver o Zumbi lutar ao vivo. Uma pena, porque você perdeu um grande lutador. Muito bom lutador. Eu achei engraçado que o Zumbi, você assiste ele pelos vídeos, você pensa que é um cara gigante, meu. Da altura do Igor. Ele vai me chamar de anão, mas é um sem vergonha, desgramado. O Rodrigo tá perguntando como era o nome do aquele cara de vermelho, cabeludo. É o Hades, equatoriano. Muito bom, hein? Eu, quando bati o olho nele, foram 2 lutadores que vieram na minha cabeça para lutar com ele, Max Miller e Beto. Que engraçado, né, cara? E foi bem, os dois foram bem com ele. Encaixou certinho. Júnior, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Zumbi, pois foi nítida a receptividade do público para ele e o cara é realmente um astro. Qual a sua percepção sobre ele? A verdade, o problema não foi o intervalo em si, foi ver os gordinhos no workshop depois das lutas fantásticas. Isso é um traje. Brincadeira, o Raul tá falando. Em relação ao Zumbi, a receptividade do público está na cara, porque ele foi anunciado como um lutador brasileiro que mora no México. E aí ele cria aquele mito de que ele representa o Brasil lá fora. Né? Então a gente tem que valorizar isso. Isso é verdade. Ele é um grande lutador que representa o Brasil lá fora. Aqui, ele já era para ser visto como um outro lado. Era para ser visto como um mexicano que veio para tentar tirar cinturões de brasileiros. Mas o público não. O público que acompanha a luta livre, devido a esse sucesso que tem no Facebook, acabou adotando o Zumbi. Agora, ele é uma pessoa nota 1000, um cara humilde, que eu curti muito isso, um cara muito humilde e um cara que respira luta livre, cara. Um cara, você pega o suor dele e tá falando luta livre, assim, é muito bom isso. Eu acho que são essas pessoas que a gente... Eu queria ter uns caras desses aqui no Brasil, a gente tem alguns, mas eu queria ter um pouco mais, porque teve lutadores que a gente percebia que o cara já estava sem vontade, sabe? Ou porque ia perder uma luta, ou porque não estava aqui no campeonato, ou porque estava ali, já estava lutando sem vontade. E eles não. Quando foi falado, você vai perder para fulano, você vai perder para ciclano, o cara, não é problema. Tinha hora que tinha até problema pra gente resolver algumas lutas. Oxi. Que os caras não queriam, falaram, não, eu vou perder pra esse cara, mas esse cara não pode ganhar de mim. O Stinner tá falando aqui, Bob, vamos ser justos. Maximilian, nunca vi um garoto igual em começo de carreira, tão bom, humilde e profissional. Meus parabéns a ele, realmente. Eu falei uma coisa para ele antes da virada cultural e eu acho que ele abraçou. Eu não gosto de ficar comparando lutador com lutador, não estou comparando, mas a virada cultural do ano passado levantou um grande lutador, que chama-se Pirata. Né? Se você pegar o Pirata até a virada cultural do ano passado, era um, após a virada cultural era outro. E eu falei isso com o Maximilian, por ele ser tão fã do Pirata, né? Eu falei, Max, você lembra o que aconteceu ano passado? De repente esse show pode ser o seu show, pode ser o seu divisor de águas. E ele foi bem. Todas as vezes que eu falei pra ele, dá pra lutar? Dá. Teve os 2 últimos, aquela australiana que ele fez, com o Ares, eu pensei 3, 4 vezes em colocá-la. Porque ele já tinha lutado, e ele lutou com o Tim, lutou com o Xandão. Entendeu? Eu cheguei lá no meio de manhã, eu fui olhar e tava... Ele tava, mas aí eu falei, dá, se não der não tem problema. Dá, Bob. Cheguei no terremoto, dá, Bob. Você tá entendendo? Então, eu analiso, outro foi o Tuareg, também, certo? Não, em momento algum, era só fazer assim que ele levantava, se pintava e ia pro ringue. Então, eu acho isso é muito bom. Eu acho que aí faz você valer a pena o que você está fazendo sobre um evento. Se você tem essa estrutura. Agora, se você vai lá, corre aqui, faz ali, chega lá dentro, você, não dá.
É você. Ah, não dá. Aí desanima qualquer um, né? Não quero, com isso eu não vou, tô quebrado. O Carlão tá falando que o Tim foi muito legal com ele. Ele vai ser o lutador número 1 agora dele. Vai, tá vendo como mudou as coisas? O Tim que deu aula hoje na única academia pros lutadores. Muito bom, o cara adorou. O Luiz tá falando, tirando aquela sunguinha roxa do Maximiliano, ele foi perfeito. O Carlão tá falando parabéns pelo título pro Xandão, que eu acho que foi merecido. O Xandão também é um cara. O Xandão é a mesma coisa que o Zumbi, né? A gente quer que ele seja a base, mas o público torce pra ele. Não consegue. Não dá, né? Não torcer pro cara. Então eu acho que esses pontos foram muito legais. Marcos Martins está falando, a emoção do Max no final do evento foi uma das cenas que mais me tocou. Ele sentiu muito a falta do Pirata nesse evento. É um menino de ouro, realmente. Todos nós sentimos a falta do Pirata, mas ele era muito ligado ao Pirata, então por isso que ele sente a cada momento isso. Nós tivemos até um problema de tirar um pouco da personalidade do Pirata dele. Você lembra que ele gritava igual o Pirata, ele lutava com a munhequeira do Pirata, e isso foi difícil. O que eu posso falar até do Luiz, do Tuareg e desse pessoal que você citou, é que assim, eles tiveram um convívio muito grande com o Pirata justamente nos treinamentos. E eles viam essa dedicação do Pirata de perto, eles viam essa ânsia, essa vontade e o comportamento do Pirata de perto. Tanto é que hoje a gente fica analisando os bastidores, quando estamos nos treinos ou na montagem de coisas, eles brincam, eles agem, eles fazem como o Pirata. E a ansiedade, a vontade que os dois estavam desde os treinos, inclusive agora o Tony Smith está muito participando dos treinos também, junto deles, eles estavam extasiados de uma maneira que o que tiver para fazer, o que tiver para acontecer, vai acontecer. E o Max Miller a todo momento, espero que o Bob me coloque para lutar com o pessoal de fora, eu quero lutar, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu já fiz um pouquinho no Ressaca para o meu personagem crescer, eu quero fazer mais a virada. Eu falei, Luiz, mas tem que ser você, não adianta você pensar no Pirata ou pensar em outro, você tem que criar a sua personalidade, o seu jeito e ir para cima do seu jeito. E é como o Bob falou, acho que ele abraçou o que a gente pensou, o que a gente planejou e o que a gente conseguiu realizar, e acho que um grande trabalho foi realizado por ele. Como o próprio Bob disse, como o Irã disse, foi uma surpresa muito grata. Foi muito legal ver aquele menino que no começo era tão problemático, que era tão desleixado, que a gente tinha que brigar tanto, hoje se tornar o lutador que ele se tornou. E eu digo isso com gosto, porque eu tenho um grande convívio com ele, com o Tuareg. Eu acho que são dois caras que a gente tem que botar muita fé, que vão ser essas pessoas que têm a luta livre no sangue, no suor, em tudo. Eu preciso falar uma coisa aqui, só rapidinho, que eu não estou esquecendo de um cara que, pra mim, hoje, eu não gosto de falar isso, mas é fundamental para a BWF, que chama-se Tony Smith. Sim. Certo? Tony Smith é um cara que, vocês não têm noção do trabalho que ele faz nos bastidores, a injeção de ânimo que ele dá no pessoal. E o Stinner falou bem aqui, Tony, Max, Anjo, Tuareg, para mim foram os maiores destaques. Fiquei muito feliz em ver esses caras fazendo o que fizeram. Eu também, para mim foi muito gratificante. O Raul está perguntando quem ganhou o maremoto. Foi o Mozart. Ele não achou o resultado na net, mas foi o Mozart. Na hora de dormir eu fui ver os comediantes lá do outro lado do outro palco. E quem encontrou lá? Xandão. O cara ficou 24 horas sem dormir e lutando. O boliviano mascarado irá fazer o evento da BWF ao longo de 2012 até ele ficar no Brasil. Sim, ele fica até outubro. Aí depois ele volta para Bolívia. Depois quando ele voltar, tá aqui igual o Tim, por exemplo, né? Júnior, um cinturão foi embora. O Zumbi levou o cinturão do Rei do Ringue, derrotando o Sônico após a luta dele contra o Tim Anderson. Vamos esperar uma ida da BWF ao México ou do Sônico para lutar pelo cinturão novamente? Com certeza. Já foi até marcado isso, já foi falado, porque o Zumbi invadiu o ringue, desafiou o Sônico tinha acabado de lutar com o Tim Anderson, cansado, e depois que ele ganhou o título, foi conversado com ele e ele aceitou essa revanche. Então, vamos aguardar essa revanche aí, porque pode ser aqui ou pode ser no México. A gente não sabe ainda, espero que seja no México. O Raposa está falando que o Tony me deu dicas para cuidar do meu cabelo. Só por isso ele merece um cinturão. Meu Deus do céu. O cara é cabeleireiro, mano. Ué. Não, mas tudo bem, mas não precisa uma Raposa lamber tanto assim. Pelo amor de Deus. O pessoal está falando com o pessoal aqui o Raposa está zoando o Sônico aqui, o Sônico bundão. Então,
voltando a esse assunto do cinturão também, eu acho que a gente teve, né, o Sonic perdeu o cinturão pro Rei do Ringue, mas tinha ganhado do Tim Anderson. Então ele era o Rei do Ringue. O Zumbi entrou, foi rápido a luta e ganhou. O Xandão como sul-americano agora, né, o Mozart, que é o novo campeão do Maremoto, que era o antigo Terremoto. E assim por diante. Então a gente está criando alguns cinturões. O da internet foi o Ninja, verdade. Só para lembrar pra galera também que o sul-americano não vai ficar parado aqui no Brasil, né? Vai rodar também por outros eventos. A gente já está conversando isso. O campeão sul-americano, né? Não o cinturão. Não. O cinturão, se alguém quiser, vai ter que buscá-lo. Mas não, é isso que eu tô querendo dizer. Você entendeu. Bicho feio. Quem nunca viu o Sonic falar e perdeu a promo desafiando o Zumbi. Parabéns a Bia e ao Mano John pelos 2 títulos, certo? Pois em jogo contra a Ellison e o Hans Paul. Então, pra gente começar a falar aqui, porque daqui a pouco passa o programa, eu não vi. Primeiro eu vou falar das camisetas que eu ganhei aqui, ó. Os lençóis, né? Um circo, ó, que eu ganhei aqui do Ripper. Marcos Amaral, passa a festa. Liga Sul-Americana de Luta Livre. Tá aqui, certo? Tá aqui, ó, essa daí. do Chile. XNL, tá aqui. Teve também da LWA, que eu vou trazer a semana que vem, porque eu esqueci em casa, não é H não, que eu ganhei do Apocalipse, ele me deu. E essa aqui eu ganhei do Lanzoni, tá aqui, ó. 2 CJ, olha o tamanho da camisa que o Lanzoni me deu, cara. Olha, esse cara tá achando que eu sou grande demais, né? Eu acho que era pra ele. É pro Marcos. E tá aqui, ó, 2 CJ, combates, conversas e jogadas. Aí é um programa que o Lanzoni vai estrear. Depois me passa direitinho pra gente divulgar isso aí, tá, Lanzoni? Que é um menino que vale ouro também, que tava lá, fez a cobertura toda, em qualquer momento. Esqueci o nome do menino que tava com ele também, que nossa. Eita, mas esqueci o nome. Eu acho que é João. Fala aqui pra mim, Luiz, que eu vou agradecer porque o cara foi nota 1000 também. Correu pra lá, correu pra cá, tirou foto, pôs câmera, é som, é fumaça, o menino foi show de bola. Mano John é inimigo número 1 dos chilenos, né? Todo chileno que vem aqui, ele treta, é verdade. O legal é que o Mozart, veterano da aula de luta livre, esse é o cara, verdade também. Agora, vamos falar sobre essas camisetas, porque assim, uma das coisas que eu notei, que eu achei muito legal, é que todos os lutadores que vieram lá de fora, de países distintos, já lutaram juntos. Sim. Né? Eles já, os equatorianos, com os chilenos, com os argentinos, com os peruanos, todos se conhecem, todos já lutaram juntos, todos conversam, todos têm intercâmbio. Hoje, graças a Deus, o Brasil está entrando nesse circuito também. E uma coisa que eu achei muito legal, estou me zoando por causa da camiseta aqui que eu posso mandar do Fúria agora, é que assim, esse intercâmbio só se deve a um estilo que eles adaptaram. O Chile, por exemplo, a luta livre estava pior que o Brasil. Sim. A Argentina, a mesma coisa. O Peru também. Eu acho que todo mundo, fora a Bolívia, na América do Sul, depois de 60, 70, que todo mundo teve seu auge, todo mundo veio decaindo, só a Bolívia que manteve um pouco. E agora a Bolívia está caindo e estão crescendo, né? Então, mas por quê? Porque eles têm esse intercâmbio e eles fazem muitos seminários de luta. Sim. Que já está fechado para que a gente participe desses seminários também. A gente vai mandar alguns lutadores da BWF para que eles vão. O que seriam esses seminários? Alguns vão por mestres, né? Alguns lutadores de fama também. Que nem lá em Miami tem o menino que cuida do... Esqueci toda vez, eu sei que é por alguma coisa, ele fala para mim o nome. Em Miami ele dá aula da Escola de Luta Livre Americana. Sim. E ele que prepara o trabalho artístico para que o pessoal vai para a WWE. O trabalho dele é esse, é preparar o pessoal para ir fazer teste na WWE. Só que ele dá aula de luta livre, dá seminário de luta livre americana. O Apocalipse também dá seminário de luta livre mexicano. Mais estilo mexicano e japonês. E japonês. Você trabalhou com uma... Também tem um lutador ex-veterano japonês que participa do seminário dando a luta livre japonesa. Sim, o Makoto. O Makoto, exatamente. E o Super Crazy. Super Crazy, sim. Que dá aula de mexicano também. E todos eles participam desses seminários. Aí está o segredo da coisa. Porque são escolas totalmente distintas de luta livre. A mexicana, da americana e da japonesa. E aí, o lutador passando por essas 3 escolas, ele fica perfeito. Ele luta com qualquer um.
porque que nem a americana é canhota, a mexicana é destra, a japonesa é totalmente oposta. Então, conversando com eles, né, a gente colheu esses frutos. Hoje a BWF faz parte, nós somos convidados para aquela aliança com o Peru, com eles, nós vamos participar, né, a gente está praticamente fechado, tá, as arestas estão aparando, que essa aliança vai ser muito importante para o Brasil. Eu não falo BWF, eu falo Brasil, tá? Sim, porque muitas vezes a gente vai entrar em contato com algum lutador, o cara vira pra gente, tem luta livre no Brasil. Exatamente, é o que está acontecendo. Então nós vamos ser vistos nessa aliança, porque eles estão crescendo, eles se uniram e estão crescendo muito, e a gente está ficando junto com a Bolívia. Sim. E aí a gente estando junto, eu acho que vai mudar muito esse quadro. Eu acho que o lutador brasileiro vai ser mais valorizado. Por quê? Porque nós nunca fizemos escola nenhuma, nós nunca fizemos seminário nenhum, eles vieram aqui e nós lutamos bem com eles. Sim. Isso foi falado para mim, por eles. Olha, teus meninos estão muito bem, porque a gente passou por vários seminários para poder fazer o que a gente faz. E eles, não. E mesmo assim fizeram lutas muito boas com a gente. Então, se pôr agora os lutadores brasileiros no seminário, a gente só vai ter a ganhar, né? O Brasil sempre foi uma ilha na América Latina. Acho que é o país mais distante dos seus vizinhos. Provavelmente a língua colabora com isso. A diversidade cultural. Afinal, só o Brasil tem mais diversidade que muitos países juntos no continente. Verdade. A língua também atrapalhou muito lá, porque todos eles falavam a mesma língua. Só nós que não. Exatamente. Parabéns aos lutadores da virada. Coitado dos argentinos. Já não basta perder para o Brasil em quase tudo. Agora na luta livre eles vão ficar fregueses. Eles empataram com o Brasil. Não fala assim não. Perderam um e ganharam o outro. O Chile teve seu momento de auge no começo de 2000 com a febre da WWE. Quando pararam de passar a WWE para passar a nacional, o público perdeu o interesse. E olha que naquela época haviam bons lutadores no Chile. Mas hoje eu acho que está muito maior. O Campeonato Sul-Americano vai ser transmitido pelo Telecast. Sim, Douglas, vai sim. Então, eu ia falar sobre essa aliança. Tá? A gente pode esperar agora, com certeza, até o final do ano, muitos lutadores vão sair do país para ir lutar fora. A gente já teve alguns convites. A gente está, né, lógico, também. Assim, Bob, que nem sempre é a gente que vai atrás. Sim. É a pessoa que vai atrás da gente. O que está acontecendo agora é isso. O que está mais acontecendo atualmente. Então eu acho que esse ponto positivo da virada cultural foi um desses, tá? E eu vou encerrar. Hoje eu vou pedir 5 minutos para mim, mas porque eu preciso fazer um desabafo com vocês no final do programa aqui, tá? Então, eu acho que o que a gente fez, foi você, Igor, que viu no Chile, no Jornal do Chile? Não, foi você. No Equador. Do Jornal do Equador, falando. Do comércio. O que falava sobre lá? Falando da luta livre e da virada em si, muito mais da virada, mas também dando destaque à luta livre também, como algo que trouxe de equatorianos, e falando do Campeonato Sul-Americano também, com algumas fotos. Na Bolívia também. Na Bolívia, teve um site da Bolívia também que falou, e eu creio que se a gente procurar mais, vai achar também. Alguma coisa no México também, que o Zumbi já vem divulgando há alguns meses, junto com o Super. E agora que ele chegou lá, que ele chegou lá ontem, ele vai estourar. O Martins está falando sobre a ida do Cadu para a BWF, mais um grande talento da atual luta livre. Já tem gente falando de uma luta entre Cadu, Mano John e Sônico valendo o cinturão. O que seria um belo combate. Podemos esperar algo assim? Sim, o Cadu, eu não quis fazer alarde, eu não quis divulgar nada, eu expliquei até para os blogueiros o porquê que eu não falei nada sobre o Cadu ter vindo para a BWF, já faz um mês que ele está treinando na BWF, mas o Raposo está falando que teve reportagem que falou da virada estava fraca e a BWF estava roubando a cena, graças a Deus, né? O que a gente sempre faz, eu vou trazer o Cadu aqui para falar para vocês isso, mas em respeito, né, à equipe que ele estava, quando ele me pediu para ir participar da BWF, ele pediu para ir treinar. O Anjo me pediu que ele fosse. E eu falei, olha, Cadu, se você quer vir, você é bem-vindo, só que você vai fazer um favor para mim, você vai ligar pro Trovão e avisar que você está vindo treinar na BWF, não que você está vindo para a BWF. E aí ele veio e treinou, começou a treinar, ligou realmente pro Trovão, porque eu me certifiquei disso, e estava treinando. E o menino treina bem. Eu gostei disso, porque é um cara que gosta de treinar, certo, Igor? E eu gostei disso, achei muito legal.
Só que com o passar desse tempo, eu percebi que ele estava se identificando muito com a equipe. O treino estava legal, estava se divertindo, estava correndo, estava fazendo isso, fazendo aquilo. E aí foi quando a gente conversou. E eu fui bem claro, eu falei, Cadu, eu tenho medo que o pessoal pense que você veio para a BWF apenas pela virada cultural. E eu pude perceber que não era. Certo? Ele falou, não, Bob, pode me deixar fora da virada cultural, então se for o caso. Essas palavras foram dele. Eu até vou na virada, ele falou, eu assisti, porque eu fui o ano passado, mesmo estando no GDR, ele foi assistir. Ele e o Boto. Falei, não, Cadu, tudo bem, não tem problema. E aí, só que um dia antes da virada, eu chamei ele, conversei, e falei, Cadu, vamos fazer uma coisa, cara? Leva a roupa. E a gente vê o que a gente faz lá. E nesse um dia antes, ele foi lá, ajudou a carregar o ringue, ajudou a montar isso, montar aquilo. E isso, às vezes, me chama mais atenção do que um cara subir no ringue e dar show. Essa é a realidade. E aí eu chamei ele no outro dia e quando eu falei, trouxe a roupa, trouxe, então você vai lutar agora. Porra, ele ficou muito feliz, tá? Então, eu acho que houve o respeito que precisava ter tido. A gente não chamou o Cadu para vir, ele veio porque ele quis. E a gente esperou esse tempo, né? Conversei com o Trovão também, e o Trovão também acho que percebeu isso. Então, hoje ele faz parte da BWF, tá? O Martins, até o link aqui que ele fez uma matéria sobre isso, com o próprio Cadu falando. Então tá aqui. Então, hoje o Cadu é da BWF, nos próximos programas ele vai estar aqui. Bob Júnior... Não, o cara vai fazer essa pergunta, eu não vou ficar falando disso aqui não. Ele estava travando aqui, perdi um pouco no programa, mas depois veja. O Stinner está falando que ele perdeu o programa. Então, galera, eu acho que a parte boa, né, da virada, resumindo, foi essa interação do lutador brasileiro com os de fora. Eu acho que foi um desafio meio pesado. O Igor sabe que quando fechou o negócio mesmo, eu agora acho que não preciso ter vergonha de falar não, mas eu tive que correr atrás de dinheiro emprestado para conseguir fazer o evento, certo? Posso falar um adendo? Posso? Justamente essa parte da junção dos combates que houveram é a prova daquilo que a gente frisa aqui a todo tempo. A declaração do Kaiser com relação aos nossos lutadores e todo o trabalho que tem sido feito com os nomes citados pelo Cigano Stinner, pelo próprio Bob e pelos lutadores de fora, que se você perguntar eles citarão essa mesma turma, prova. Os lutadores que se dedicam, os lutadores que treinam, os lutadores que amam a luta livre, estão prontos para enfrentar qualquer um ao redor do mundo e fazer combates bons. Não é simplesmente subir no ringue, fazer alguma coisa e descer. É fazer luta decente, que foi o que a virada cultural comprovou para todos nós. Creio eu que isso mas foi porque, se você parar para analisar, no domingo, nas principais lutas, se você olhar os brasileiros que estavam lá, hoje os que treinam, os que estão sempre treinando. Eu não preciso fugir disso. Sim. Certo? Que nem eu falei, Igor, você vai lutar no sábado como o insano Igor, que eu preciso de bagunça no sábado. E você descansa no domingo. Foi o que ele fez. Não que ele não treine, ele só não participou no domingo, porque no sábado ele fez 5 lutas no sábado quase. Certo? Então, mas se você pegar o John, a Bia, o Xandão, o Tony, o Sônico, o Maximilian, o Tuareg, o Anjo Loiro, eles lutaram todos no domingo nas principais lutas. Isso é o Cadu, que o pessoal perguntou se o Cadu já vai começar a disputar títulos. Ele já estreou na BWF, agora ele tem que cavar o espaço dele, como o Toco, que disputou o título com o Ninja. Certo? O Toco tá 2, 3 meses aí. Não, mais, ele estreou no Ressaca. 4 meses, 5 meses quase. E já disputou um título com o Ninja. Certo? Então, a mesma coisa vai acabar acontecendo. É tempo ao tempo. Eu não vou pegar um cara hoje que estreou na BWF e colocar ele para disputar cinturão com ninguém, muito menos ganhar de alguém. E também ele vai pegar um cara que já está anos na BWF, mas não dá as caras em treino, não dá as caras em nada e colocar para disputar. Tem que estar apto, tem que estar treinando e tem que mostrar trabalho. Ponto final. O Martins está falando que saiu de São Paulo dessa vez com um sentimento de nostalgia, até de tristeza. Não sei por ter sido a despedida do Stinner, dos rings, mas fiquei com a sensação de que seria a minha última estada entre os amigos da luta livre. Pô, ninguém vai morrer amanhã não, cara. Para com isso, mano.
Ele tá ficando velho, ele acha que... Como tenho certeza que da próxima virada a BWF vai estar lá novamente, que o TB não vai acabar tão cedo, certamente estaremos novamente com vocês no ano que vem. Até sobre isso que eu quero falar, rapaz, já que você deixou a deixa, foi redundante, né? Fantástico. Só volta seguindo. Por que o Titã não apareceu? Porque ele tava com dengue. Com dengue, com um problema na vista e não sei mais o que. Mas o maior que pegou foi a dengue, né? O cara ficou até 2 dias antes ele estava no hospital. Galera, eu só vou falar uma coisa. A gente fez a virada pensando na luta livre nacional. Certo? Lógico que a gente tem uma empresa que chama-se BWF. A intenção nossa é valorizar a BWF. Mas o mais importante de tudo é a luta livre nacional. Certo? Com certeza. Tanto que eu hoje falo de peito aberto aqui. Eu convidei outras equipes para estarem presentes na virada cultural 2012. Eles não foram. Mas eu convidei, certo? E para vocês que amam a luta livre, eu só vou falar uma coisa, porque eu preciso que vocês comecem a peneirar um pouco o que a gente fala de luta livre aqui, de equipes de luta livre. Hoje estão se juntando algumas equipes que antigamente se matavam, faltava um dar tiro no outro, mas hoje eu estou sabendo que eles estão se juntando e até pedindo apoio político para tesourar a gente da virada cultural. Vocês acreditam nisso? Acredito. Tá? Aqui a gente acredita, mas o pessoal de fora. Então vejam bem a que ponto nós chegamos na nossa luta livre. Os caras, em vez de apoiarem um evento que valoriza a luta livre nacional, que valoriza o trabalho que eles falam, que fazem pela luta livre nacional, hoje eles se juntam e pedem apoio político, porque a gente sabe que, infelizmente, a política tem força, essa é a realidade, mas eles pedem apoio político para tesourar a BWF da virada cultural. Em vez de aceitarem o convite que eu fiz de estarem lá, em vez de somar força e aparecer junto, e outras são equipes que não têm condições de fazer o trabalho que a gente fez. Desculpa, não estou querendo ser melhor que ninguém, mas hoje, o trabalho que foi feito a semana passada, muitas equipes no Brasil não têm condições de fazer essa realidade. Vocês acompanham o dia a dia nosso, vocês sabem disso. Eu mesmo, teve um momento que eu falei, eu acho que eu vou dar um passinho para trás. Está entendendo? Mas aí entra aquele lado que eu falei, certo? Eu tenho um advogado lá em cima que é fiel, cara. E aí as coisas foram acontecendo, foi sendo viabilizado, e quando eu vi, eu estava com tudo pronto. Foi até engraçado isso, certo? Quando eu menos esperei, eu estava com tudo legal, prontinho para fazer. Então, o que eu estou pedindo para vocês que assistem a BWF Combate, vocês blogueiros, comecem a prestar atenção nas atitudes das pessoas, principalmente nas pessoas que coordenam equipes, porque se qualquer equipe amanhã fizer o bem para a luta livre nacional, eu vou bater palma, certo? Mesmo não estando participando, eu vou bater palma. Agora, tentar tesourar alguém, tentar atrapalhar alguém, eu acho que isso é falta de caráter. Certo? Não, a ética já ficou lá embaixo. É caráter mesmo, desculpa. Está entendendo? Então, vamos começar a prestar atenção nisso, porque a gente tenta fazer um trabalho, desde 2011, quando a gente foi convidado, a intenção é cada vez mais fazer melhor, pela luta livre nacional. Está entendendo? Agora, eu não estou lá para promover o Bob Júnior, eu não estou lá para promover o Igor, eu não estou lá para promover ninguém. Se puder promover a BWF, eu vou promover. Agora, o maior intuito da BWF é a luta livre nacional. Tá bom? Então, por favor, Raposa está falando, claro, Bob é tão gente boa que os fãs se disponibilizam para apoiar no mínimo possível. As outras equipes não têm dirigentes que comovem as pessoas assim. Parabéns ao Bob Júnior, para mim, um dos melhores seres humanos que conheci. Sem rasgação de seda, viu, Igor? É o Raposa que está falando. O Martins mesmo está falando, tem muito safado no meio, e infelizmente sei do que você está falando e é triste. Não, Martins, isso aconteceu já de novo. Entendeu? Eu já tinha falado para você isso, mas aconteceu de novo. Então, é meio complicado esse nosso meio. Eu não sei se o ano que vem nós vamos estar lá ou não vamos. Eu espero que estejamos, certo? A intenção nossa é fazer um evento melhor do que o que aconteceu esse ano. Se Deus assim permitir, eu acho que Ele quer. Mas
tomem cuidado, vocês que divulgam a luta livre nacional, viu? Só pra você também. Tomem cuidado com as coisas que vocês levantam, porque às vezes você levanta uma pessoa e essa pessoa não está preocupada com a luta livre nacional, essa pessoa está preocupada com o ego próprio, tá? Então, esse era o recadinho que eu tinha que dar. Me desculpa, eu não gosto de falar isso aqui no programa, mas é complicado. Tem gente que está criticando porque viu fulano tirando foto ao lado de outro e coisas assim. Se eu conseguir unir duas pessoas que não se falavam no mesma foto, eu tô feliz pra caramba, cara. Aí, tá. Não é? Olha, eu me recordo de uma passagem em 2005 ou 2006, eu tinha pouco tempo de treino. Eu tava na academia treinando musculação e outro lutador, que hoje não faz mais parte da WWF, chegou pra mim e falou: meu, você tem que melhorar seu treino disso, seu treino daquilo. Eu falei: mas por que essa musculação? Eu falei: ah, porque do jeito que você tá, você vai ficar nisso aqui pra sempre. Você nunca vai conseguir ir pra equipe X, que é a equipe onde eu estou indo. Meu amigo, vai com Deus, eu tenho que ficar onde eu tô, eu gosto daqui, é que eu vou permanecer. Hoje eu tô aqui, você não tá. Hoje eu tô na WWF, hoje a WWF tá na vida cultural, você tá cá papando mosca e tentando tirar a gente do ar. Muito obrigado pela contribuição que você me deu lá atrás, hoje eu sou um ser humano melhor por causa de você. Já se despede, já que chegou o horário, já nós vamos expor. Até sábado que vem. E né, fala tchau aí. Eu queria só agradecer, antes de mais nada, agradecer a galera aí, o pessoal de fora, que eu tive mais contato, né, desde sexta-feira. Kaiser, Apocalipse, Zad, Zé Megasta, Alisson, Rios Paul, Zumbi, Ripper e Maniac. Todos, agradeço o Zumbi a camisa, Megastar, o Kaiser me deu também uma camisa, o Ripper também, agradeço a todos. E no mais, agora voltar a trabalhar um pouquinho com o portal e BWF também, levando na maciota. Então, isso aí, obrigadão. Galera, eu vou te falar que, lógico, isso foi um desabafo, tá? Não tem nada concretizado, nada fechado, é só um desabafo porque eu sei que já aconteceu. Mas eu confio lá em cima e meu advogado já falei que é fiel. Eu vou encerrar o programa com a frase do Stinner. O Stinner mandou pra mim aqui agora, certo? Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e vou completar, e tu não serás atingido. Um forte abraço, até a semana que vem. Fico ligadona nesse programa aqui, ó, Madrugadão, no meu querido